Queridos, a paz do Senhor, Pastor Reginaldo, Palavra Cristocêntrica. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler, diz assim: Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Mediante essa palavra, esse versículo que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo encorajando os seus ouvintes, da qual essa carta estava sendo direcionada, acerca da seriedade e da responsabilidade que é servir a Cristo, e das intempéries que podem acontecer na caminhada. Nós estamos vivendo um tempo em que, na maioria das pregações, está mostrando só o lado bom da moeda, mas a moeda tem dois lados. Existe um lado excelente e existe um lado que eu não vou chamar de lado ruim, mas é um lado de teste que é permitido em nossas vidas para essa caminhada. Tudo na vida carece de perseverança. Tudo na vida. Quer chegar em algum lugar, quer ser alguém na vida, tem que ter perseverança, persistência e muita força de vontade. E não dar ouvido às vozes contrárias, a essa caminhada. E diante disso, nós estamos vendo hoje principalmente as mensagens que são elaboradas principalmente nos dias atuais, são só mensagens na sua maioria de autoajuda e tal, e a pessoa vem para esse exército de servir a Cristo, o que é bem-vindo, o que é excelente. E se ele não estiver bem esclarecido no decorrer da caminhada, ele vai perceber que algumas coisas vão começar a acontecer na vida, lutas e às vezes e tantas outras coisas. E de repente essa pessoa pode ficar frustrada. Mas quando a pessoa é bem esclarecida acerca do que definitivamente é a vida cristã, ele vai perceber que vale a pena. A coisa mais singular que pode existir na vida de alguém é levar o nome, e não só o nome, mas também na prática, de servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós temos promessas para essa vida e temos promessa para a vida vindoura. Uma certa feita o Senhor Jesus estava com seus discípulos e um deles perguntou: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, o que nós vamos ganhar? O Senhor diz assim: vocês vão ganhar 100 vezes nessa vida e por fim a vida eterna. Só que tem a caminhada. Tem o começo, tem o meio e tem o fim. Até o meio às vezes parece ser mais fáceis, mas tem o outro lado, do meio para frente. Mas para aqueles que se entregou a Cristo Jesus e valoriza o que definitivamente é servir a Cristo, eles vão até o final, porque sabem que vale a pena. E Paulo está mostrando isso aqui na Bíblia Sagrada. A coisa melhor que se pode existir é estudar a Santa Palavra de Deus. Ela fala por si só. Então vamos ver. Por isso não desfaleçamos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, Paulo está falando do nosso corpo físico, Paulo está falando da nossa parte emocional. O corromper aqui não é no sentido de pecado, de errar, não. Está falando do corpo, está falando no sentido do nosso corpo físico, que podemos sofrer algumas intempéries, alguma coisa que a gente não almeja, não quer passar. Jó, por exemplo, ele diz assim: aquilo que eu mais temia me aconteceu. Jó temia perder a riqueza, Jó temia perder os aplausos, Jó temia perder as honrarias. E Deus tocou justamente nisso. Mas lá na frente, a recompensa veio sobre a vida de Jó, porque ele foi fiel, ele foi obediente a Deus. Então, ainda que o nosso corpo físico e até as nossas emoções sejam até abaladas, não destruídas, mas às vezes abaladas, o nosso corpo interior, ele é renovado. O homem interior, melhor dizendo, é renovado. Isso está falando da nossa vida espiritual, porque as lutas nos levam a prostrar-se diante do Senhor. As lutas nos levam à oração. As lutas nos levam a reconhecer a nossa pequenez, as nossas limitações. Mas diante disso, a gente reconhece que temos um Deus grande, um Deus poderoso, que enviou o Espírito Santo, o Paracleto Divino, Consolador, Advogado, Conselheiro, que está conosco 24 horas para nos ajudar. E quando a gente não tem palavras, quando a gente não tem argumento, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos fortalece e nos levanta. Pode ser que nesse momento você está atravessando uma situação difícil, enfermidades, lutas, frustrações, decepções. Mas eu quero dizer a você, nessa hora, essa mensagem é para você. Levante a tua cabeça,
Creia que isso é passageiro. Isso é permissão de Deus. Isso é um teste de Deus na tua vida. Você vai atravessar do outro lado. O Espírito de Deus está contigo. Ele está intercedendo por você. Ele está te fortalecendo nesse momento. Ele está te ajudando, ele está te encorajando. Tudo isso que você está passando é um teste divino para a tão grande bênção que Deus está para entregar nas tuas mãos. Então não desfaleça. Não entregue os pontos. Não pare. Não recua. Porque o Senhor Jesus está contigo. O Senhor não te desamparou. O Senhor não te abandonou. O Senhor está com você. Homens e mulheres de Deus do passado, eu sempre friso isso, passaram também por esses caminhos e não foram decepcionados. Porque com Deus não tem decepção. Com Deus não tem frustração. Com Deus não tem derrota. Com Deus a vitória é garantida. Então o apóstolo Paulo, encorajando os seus ouvintes, e por que não dizer a nós, ele mostra esse lado. O homem exterior, ele pode até se corromper, ele pode até se desgastar, passar por tristeza, angústia e outras coisas mais. Mas o interior é renovado. Logo, logo, o interior vai se manifestar, ou seja, a vida espiritual, ela vai aflorar na tua vida. E você vai perceber que tudo isso que você passou é justamente um aprendizado, é justamente uma faculdade divina para o teu crescimento, para o teu progresso e para você alcançar as bênçãos de Deus e simplesmente glorificarem o santo nome exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Portanto, a nossa leve e momentânea tribulação, versículo 17. Então Paulo chama essas lutas e esses embates de leve e momentânea tribulação. Né? Ela produz para nós um peso eterno de glória. Paulo está focando o céu. Paulo está focando as mações celestes. São mensagens que têm se desvaído dos nossos púlpitos. Mas o foco de Jesus Cristo e da morte expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo, do sacrifício da cruz, é justamente preparar um povo, não para ficar aqui na terra. Isso aqui é passageiro. Isso aqui vai terminar. Já terminou para muitas pessoas. Né? Mas é para poder ir para lá, para as mações celestes, viver de eternidade em eternidade com o Senhor. É para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus, intercedendo pela sua igreja. Tá? É para isso. Agora o versículo 18 diz assim: não atentando-nos nas coisas que se veem. Ou seja, não devemos ficar muito focados naquilo que a gente está vendo. Lutas, problemas, dificuldades. Mas colocar nossa fé em ação. Né? Levantar, erguer a cabeça, focar nossa visão no Senhor Jesus Cristo. Não atentar nas coisas que a gente está vendo, mas naquelas que a gente não consegue ver a olho nu, mas conseguimos visualizar no âmbito da fé, nos olhos da fé. Qual que são essas que a gente consegue visualizar no âmbito da fé, pastor? Primeiro, temos que ter a convicção de que devemos estar preparados para o arrebatamento da igreja, que vai acontecer. Ah, eu não creio. Não tem problema se você não crê, mas vai acontecer. Segundo, acreditar que Jesus Cristo está conosco. Tá? Desfocar das lutas e conseguir visualizar as bênçãos e os milagres de Deus para as nossas vidas no âmbito da fé. Começar a professar vitória na nossa vida. Começar a professar a bênção de Deus na nossa vida. Sabe? Determinar para nós que o Senhor está conosco. Que vai dar tudo certo. Começar a jogar na nossa mente isso e no nosso coração. E desfocar daquilo que está tentando nos prejudicar. Mas no âmbito da fé, e pelos olhos da fé, tirar a nossa visão daquilo que a gente está vendo de momento e focar além da luta, além dos problemas, lá na frente, no âmbito da fé, nos olhos da fé, confiante no Senhor Jesus Cristo, que vamos galgar as nossas bênçãos, mesmo ainda estando na terra. Tá? Porque o Senhor tem bênção para nós aqui, o Senhor quer ver a gente bem, o Senhor Jesus quer ver a gente próspero. Tá? Tem esse caminho, tem essa trajetória de sofrimento, tem essa trajetória de agruras às vezes, de passar por lugares que a gente não quer passar. Tá? Tem essa trajetória, mas ele é passageiro. Paulo está falando que é passageiro. O apóstolo Paulo chama isso de tribulações passageiras. Tá? E não atentar nessas coisas, mas atentar naquilo que a gente não consegue ver a olho nu, mas pelo âmbito da fé, aos olhos da fé,
a gente consegue atrair as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Porque o nosso Deus é um Deus que chama a existência aquilo que não existe, tá? Então é um Deus que abre porta, é um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que cura câncer, é um Deus que cura AIDS, é um Deus que liberta pessoas. É desse Deus que eu estou falando neste momento. Então creia, tome posse da bênção de Jesus Cristo na tua vida crendo, tá? Porque isso que você está passando é passageiro, é momentâneo, vai passar. E Jesus Cristo vai ser glorificado na tua vida. Deus abençoe grandemente.